Boa tarde, pessoal, tudo bem? Professor Clóvis aqui com vocês, né? Nós vamos começar aí as explicações e correções sobre ordem mundial e organizações internacionais, né? Quando a gente fala sobre ordem mundial, né, nós estamos falando sobre a ordem econômica e sobre a ordem de poder. Lembrando que, né, a maioria dos países hoje são capitalistas, né? Então, assim, quando a gente fala de economia e de poder dentro do sistema capitalista, nós estamos falando e afirmando uma premissa do capitalismo que é: quanto maior o poder econômico, maior também será o poder político, maior será também a influência política, tá? Isso é uma premissa do capitalismo, do sistema capitalista. Não é à toa, por exemplo, que Estados Unidos manda aí no planeta, né? Influencia aí politicamente nos outros países, né, através das suas transnacionais ou multinacionais e de suas políticas, né? E quando a gente fala de organizações internacionais, nós estamos falando das organizações aqui, né, da ONU e dos seus braços, né, organizacionais aí, que é a Organização das Nações Unidas, tá? Que também é influenciada por esses países, por exemplo, os Estados Unidos. Vamos lá então? Vamos começar? Então olha lá. Já tivemos notícias da participação do Brasil em várias dessas organizações internacionais, como ONU, FMI e OMS. Desta forma, relate pelo menos um exemplo de uma participação do Brasil relacionadas a alguma dessas organizações, alguma notícia do que o país fez, recebeu ou participou, tá? Então, pessoal, primeiro lugar, né? Esse aqui é o símbolo da ONU, né? Que é a Organização das Nações Unidas. Qual que é o papel da Organização das Nações Unidas no mundo, né? É um grupo de países, né, que tenta regulamentar ou harmonizar a relação entre os países, né? Seja ela econômica, de interesse territorial, né? E seja intervenção para evitar conflitos, evitar guerras, né? E também para poder ajudar países que precisem de eventuais ajudas por exemplo, catástrofes climáticas, catástrofes físicas, recuperação de países de pós-guerra, evitar conflitos, né? Então a ONU tem diversos aí braços, né? Diversas subsecretarias, digamos assim, que são responsáveis, por exemplo, por cada espécie de problema que ela tenha que resolver, tá? Então, o professor colocou aqui, ó, nesses tempos de pandemia, o Brasil pediu dinheiro ao FMI. O que é o FMI? O FMI é um dos braços da ONU, né? Que significa Fundo Monetário Internacional. Para quê? Para ele intervir, né? O FMI intervém em países, por exemplo, ele empresta dinheiro para países, né, que precisam por vários fatores, né? Por exemplo, o Brasil agora pediu dinheiro, né, para o FMI para tomar ações contra o Covid-19, tá? Como o professor colocou aqui, o FMI também faz financiamentos para os países, por exemplo, para projetos de infraestrutura, projetos de industrialização e outros, tá? Aqui o professor continuou. O Brasil demorou a adotar as medidas recomendadas pela OMS no combate ao Covid-19. O que é a OMS? Organização Mundial da Saúde. Também é um braço da ONU, né? Que vai cuidar do problema de saúde, né? Está cuidando aí, por exemplo, do problema da pandemia, né? Infelizmente, né, como nós vimos a notícia, o Brasil não adotou as atitudes adequadas, né, segundo a normativa da OMS, né, principalmente no tocante ao que a gente chama aí de lockdown, né, que é o fechamento total aí, né, com liberação apenas de serviços essenciais para a sociedade, tá? Continuando aqui, ó. O Brasil está voltando ao mapa da fome, segundo o diretor da ONU, né? Então o Brasil tinha saído do mapa da fome alguns anos atrás, né? Segundo a interpretação da ONU, não me cabe julgar isso aqui, né?
Então, aqui o meu caso é só relatar a notícia e o que aconteceu, né? Então, o Brasil está voltando ao mapa da fome, segundo o diretor da ONU. Então, o Brasil tinha saído do mapa da fome, era considerado pela ONU um país em desenvolvimento e agora está voltando ao nível de subdesenvolvimento, segundo os parâmetros e entendimentos da Organização das Nações Unidas, que não me cabe aqui julgar, tá? Só estou relatando para vocês as notícias que eu pedi aí. Vocês podem ter colocado diversificadas notícias aí que vocês encontraram na internet, né? O professor pegou aqui 3 exemplos para poder explicar, né? Nós temos também, né, a OMC, que faz parte da ONU, né, que é a Organização Mundial do Comércio, né, que também é um braço da ONU para regulamentar aí as relações comerciais entre os países, né, a questão de concorrência e outras coisas aí que a gente vai ver mais para frente. Beleza? Vamos continuar então. Número 2. De acordo com o mapa que mostra as áreas de influência dos principais centros de poder hoje, o Brasil estaria na área de influência de que país? Aí, né, nós vemos um mapa aqui, ó, colocamos aqui, ó, o verdinho aqui, o Brasil está na área de influência dos Estados Unidos da América. Pessoal, lembrando que os Estados Unidos, ele tem uma política externa, né, principalmente voltada para os países da América, né, uma política externa aí que, digamos, defendendo os interesses deles, né, não é o interesse do país em si. E como é que os Estados Unidos influenciam, né, por exemplo, na política de outros países? De diversas maneiras. Por exemplo, através das suas multinacionais, através de representantes aí, por exemplo, consulado, né? O cônsul dos Estados Unidos traz aí a visão que os Estados Unidos quer, as atitudes que os Estados Unidos quer e cobra do Brasil e dos outros países da América Latina, né? Lembrando que nós estamos falando de uma potência mundial, da maior potência mundial econômica, né, e política hoje, que é os Estados Unidos, tá? Então, o Brasil estaria na área de influência dos Estados Unidos. A gente pode ter um fato histórico aí, por exemplo, como a intervenção política dos Estados Unidos no Brasil, por exemplo, durante a ditadura militar em 1964, né? O governo militar ele foi financiado, né, pelos Estados Unidos, e a influência dos Estados Unidos no golpe militar na ocasião foi muito grande, né? Inclusive com dinheiro, né? Os Estados Unidos fizeram um empréstimo vultuoso para o Brasil aí com um tempo bem longo aí para pagamento desse empréstimo, né? Que nós finalizamos esse empréstimo aí alguns anos atrás, né? Que nós chamamos aí de dívida externa, né? Após a década militar lá, né, após o período militar, nós temos aí um período de recessão econômica muito grave, justamente pelo pagamento dessa dívida ao FMI, né, que foi bem grave, né, foi uma dívida bem profunda, uma dívida bem grande, que na ocasião até gerou um certo desenvolvimento econômico no Brasil, né? Mas em compensação, nos anos 80, a gente entra numa época aí chamada, um período histórico chamado a década perdida, né? Por que década perdida? Porque justamente por causa desse vultuoso dinheiro que o Brasil pegou aí, né, dos Estados Unidos aí, que tinha um interesse político e econômico no Brasil. Qual que seria o interesse econômico dos Estados Unidos no Brasil? Receber matéria-prima barata do Brasil, né? Seja ela qual for, seja ela de gênero alimentício, seja ela matéria-prima para indústria, né? Recursos naturais, tá? Então o Brasil é um país estratégico aí, né? Principalmente pela nossa riqueza abundante de recursos naturais para os Estados Unidos, né? Em história vocês estudam lá a política do long arm, né? Que são dos braços longos, né? Que os Estados Unidos aí interferem não só aqui na América Latina, mas na política interna aí de diversos países. Lembrando, né? Isso é uma premissa do capitalismo.
né? No capitalismo, quem tem mais poder econômico tem também maior influência política, tá? Beleza? Então, ó, o Brasil está na área de influência dos Estados Unidos. Apesar, né, que hoje, se a gente for ver, o Brasil faz um volume muito maior de transações comerciais com a China e com a Alemanha do que com os Estados Unidos, tá? Mas isso não quer dizer que o Brasil não seja influenciado politicamente pelos Estados Unidos. Principalmente aí, né, nós temos o que nós chamamos de lobismo, né? Para quem não sabe o que é lobismo, é a interferência das empresas, das grandes indústrias, das multinacionais no governo, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que uma empresa dos Estados Unidos ou da China queira se estabelecer no Brasil. Né? E como é que eles vão fazer isso? Um lobista, que é um representante dessa indústria, dessa empresa, vai procurar o governo brasileiro, né, algumas figuras do governo brasileiro, e vai tentar obter vantagens econômicas, né, ou vantagens políticas, né, para que essa empresa venha para cá. Vou dar um exemplo bem próximo da gente aqui, a BMW, né? A BMW se estabeleceu lá em Araquari, por exemplo, ganhou o terreno, né? Ganhou diversas, por exemplo, vantagens econômicas para se estabelecer ali, né? Eu vou dar um exemplo bem simples. Uma empresa, por exemplo, que ela precisa baratear os custos dela, aumentando o número de emissão de monóxido de carbono no ar, por exemplo, além do permitido pela lei. O que esse lobista vai fazer? Ele vai lá procurar o governo, vai procurar, por exemplo, deputados federais lá e vai dar ideia para eles, né, de tipo promover uma lei, por exemplo, que flexibilize, né, esse limite de produção de monóxido de carbono. Em contrapartida, ele vai oferecer alguma vantagem para eles. Por exemplo, ele vai financiar a campanha dele, né? Ou vai priorizar, tipo, vai colocar um filho do cara dentro da diretoria da empresa e por aí vai, tá? Isso que é o lobismo. O lobismo é a interferência de empresas dentro do governo visando, né? Visando, lógico, como o capitalismo visando o lucro, tá? Beleza, gente? Continuando. Número 3. Observe a figura abaixo e responda: o Brasil estaria em qual das funções demonstrada? A de manipulador ou a de manipulado? Quem estaria na outra posição? Cite pelo menos um exemplo do Brasil nas relações com outros países que explique a nossa posição na figura, né? Aí o professor colocou aqui como resposta: o Brasil estaria na função de manipulado. Um dos exemplos mais recentes, por exemplo, foi a permissão para que os Estados Unidos utilizem uma base militar estratégica brasileira, a base de Alcântara, no Maranhão, né? Então, por exemplo, o Brasil abriu um precedente para que os Estados Unidos utilizassem militarmente ali a base de Alcântara no Maranhão, não só militarmente, mas também com outros programa espacial da NASA, por exemplo, tá? E a base de Alcântara, ela é estratégica porque ela está muito próxima à linha do Equador, tá, gente? Então ela é muito importante, principalmente na defesa do Brasil e nas pesquisas, né, aeroespaciais do Brasil, principalmente. E aí agora o governo recentemente entregou a base do Maranhão lá, a base de Alcântara, para os Estados Unidos, tá? Então, ó, temos aqui também na continuação algumas medidas como a reforma trabalhista, né, que aconteceu agora, né, recentemente, ano passado, por exemplo, privilegiam multinacionais estadunidenses, né? Ou não só estadunidenses, mas como do mundo inteiro, né? Fazendo com que essas economizem dinheiro em detrimento aos direitos dos trabalhadores brasileiros. Dá um exemplo bem simples aí, né? Nós temos aí agora em votação aí, foi aprovado, mas ainda não entrou em vigor,
né, porque precisa de algumas outras etapas de votação dentro do governo, a tal da da MP da carteira verde e amarela, né? O que essa MP da carteira verde e amarela permite? Ela permite que vários direitos trabalhistas, né, sejam retirados lá da CLT, né? Ela seria uma CLT, uma carteira de trabalho à parte. E eu vou dar só um exemplo bem simples do que ela permite. Ela permite, por exemplo, que pessoas acima de 50 anos ou pessoas aí abaixo, se eu não me engano, de 23 ou 21 anos, agora eu não concordo, que essas pessoas, não concordo não, perdão, não recordo, que essas pessoas possam trabalhar num lugar de um funcionário já estabelecido. Por exemplo, eu sou funcionário lá da BMW, tá? Trabalho na linha de montagem da BMW, ganho R$ 3.000 por mês. Essa MP da carteira verde e amarela permite que essa empresa me demita e contrate duas pessoas, né, uma acima de 50 e uma abaixo, aí não me lembro agora da idade, se é 23 ou 21 anos, pagando um salário mínimo, né, que o salário mínimo hoje é menos do que R$ 1.000 aqui no Brasil. Se eu ganhava R$ 3.000, ó, vai pagar R$ 1.000 para um funcionário com menos de 23 ou 21 anos e um com mais de 50, né? Aí, professor, mas está gerando emprego. Sim, está gerando emprego, mas ao mesmo tempo está gerando um emprego que não é um emprego de qualidade, porque a pessoa vai ganhar R$ 1.000, para quem sabe aí a realidade econômica do nosso país, aí R$ 1.000 você não consegue sustentar uma família, tá? Com R$ 3.000 que ganhava anteriormente por causa dos direitos trabalhistas assegurados, né? A pessoa conseguia se manter. Agora, com R$ 1.000 fica muito difícil você manter uma família. Na verdade, é impossível, tá? Então, assim, nós somos, né, manipulados. Isso aí também é uma característica do Brasil e dos outros países subdesenvolvidos, né? Nós somos influenciados, né, politicamente, economicamente, não só manipulados, mas nós somos também, né, dependentes politicamente, economicamente, tecnologicamente, cientificamente dos países desenvolvidos, né? Se a gente pegar lá atrás, né, no princípio da nossa colonização, a gente vai ver, por exemplo, que a industrialização do Brasil ela foi propositadamente retardada, né? Ela foi propositadamente atrasada, não só do Brasil, mas dos outros países da América Latina, de países da África, de países da Ásia também que foram colonizados, né? Por quê? Para que privilegiassem, né, o papel de produtor industrial dos países desenvolvidos, por exemplo, dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, da Itália, né, da Alemanha, que eram os países industrializados da ocasião, do Japão e assim por diante. Então, na verdade, o Brasil está sempre, né, na função de manipulado, se for ver em relação aos países desenvolvidos. Beleza? Pessoal, paramos por aqui então, espero que vocês tenham entendido, né? Ali do ladinho tem as respostas que nós aguardávamos de vocês para as atividades. O professor se despede aqui, se cuidem, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.